O salão de festas reluzia sob luzes douradas, mas o meu lado da nave parecia dolorosamente vazio. Eu estava no altar, o buquê tremendo em minhas mãos, a garganta apertada, fileiras de cadeiras cheias de gente, mas não para mim. Minha chamada família sentava-se junta, cochichando, sorrindo com escárnio, evitando meu olhar. Até mesmo minha própria mãe. Ela cruzou os braços e recostou-se como se não tivesse nada a ver comigo. Antes de começarmos, deixem um comentário dizendo de onde vocês são e de qual cidade estão assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo inteiro, não se esqueçam de nos dizer o que fariam nessa situação. Sejam honestos. Digam-me nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários. Vamos começar. A picada cortou tão fundo que quase deixei cair o buquê. Este deveria ser o meu dia, o meu momento. Mas tudo o que senti foi a humilhação rastejando pela minha pele. Olhei por cima do ombro, desesperada por um rosto familiar. Ninguém, nem uma única pessoa se levantou por mim quando desfilei pela nave. Nem mesmo ela. Respire, meu marido. Adam sussurrou suavemente, mas seus olhos ardiam com um fogo protetor. Ele tinha visto a forma como minha família me tratava há anos, e hoje não foi diferente. Eles estavam fazendo um espetáculo de sua crueldade. Forcei um sorriso, mas minha voz falhou. Não consigo fazer isso, Adam. Não assim. Eles estão rindo de mim. Eu nem tenho família aqui. Eu estava pronta para me afastar, para deixar a vergonha me engolir inteira. O sorriso zombeteiro da minha mãe se aprofundou como se ela tivesse vencido. Os cochichos ficaram mais altos, mais cruéis. Minha prima riu. Eu disse que ela está sozinha. Foi quando Adam tirou algo do bolso, levantou o telefone e me mostrou a tela brilhante. Sua mandíbula se cerrou enquanto ele se inclinava. Suas palavras eram ferozes, mas firmes. O vovô está aqui. Meu peito arfou. Confusão cruzou meu rosto. O quê? Mas ele não deveria vir. Adam apenas sorriu, apertando minha mão com mais força. Assista. E então, como se em resposta, as pesadas portas no fundo do salão rangeram ao abrir. O som cortou os cochichos, as risadas superficiais. Cabeças viraram bruscamente. Suspiros se seguiram. Câmeras dispararam instantaneamente quando uma figura entrou. Alto, imponente, vestido com um terno impecável que carregava décadas de respeito e autoridade. Era meu avô, o homem que minha família havia descartado. Aquele que eles pensaram que nunca apareceria. Aquele que eles presumiram que me abandonara, assim como eles fizeram. Mas lá estava ele. A sala mudou em um piscar de olhos. Todos que haviam zombado de mim segundos antes tropeçaram para se levantar. Até minha mãe se endireitou, sua expressão presunçosa caindo para algo pálido, nervoso, quase culpado. Cadeiras arranharam enquanto as pessoas se levantavam, porque quando meu avô entrava em uma sala, todos se levantavam. Eu fiquei congelada, lágrimas turvando minha visão. O peso da traição ainda me prendia. Mas de repente havia algo mais, algo elétrico, poderoso, vivo. A voz do vovô ecoou pelo salão, profunda e firme. Por que minha neta está sozinha no dia mais importante de sua vida? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Os lábios da minha mãe se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Meu tio se mexeu desconfortavelmente. Minha prima baixou os olhos. Eu mal conseguia respirar. O homem que sempre fora meu apoiador silencioso. O único que via valor em mim quando todos os outros o retiravam estava ali. E apenas sua presença estilhaçou a arrogância na sala como vidro. Adam se aproximou novamente, seu aperto inabalável. Você não está mais sozinha. Não hoje. Nunca. E pela primeira vez, levantei o queixo e deixei as lágrimas caírem. Não de vergonha, mas de uma força que estava surgindo em mim, mais forte que o peso do ódio deles. O silêncio no salão de casamentos era tão denso que poderia ter me sufocado. A voz do meu avô havia cortado cada escárnio, cada cochicho,
cada gota de veneno que havia sido lançada sobre mim desde o momento em que entrei naquela sala. Por que minha neta está sozinha no dia mais importante de sua vida? Ele repetiu, seu olhar varrendo o salão como uma tempestade sobre um campo. Ninguém ousou responder. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente em seu assento, seus lábios se apertando em uma linha fina. Meu tio puxou a gravata subitamente corado. A mesma prima que havia zombado de mim, momentos antes, deixou o telefone cair no colo, como se até segurá-lo em sua presença fosse desrespeitoso. Mas o silêncio não era alívio. Era sufocante, tenso, como se todos estivessem esperando que outra pessoa assumisse a culpa. Senti meus joelhos cederem ligeiramente, mas o aperto de Adam me ancorou. Meu coração batia contra meu peito tão alto que eu tinha certeza de que o salão inteiro podia ouvir. Meu buquê tremia em minhas mãos, mas pela primeira vez não era de medo. Era da mudança avassaladora que estava acontecendo no ar. O vovô caminhou para a frente, sua bengala batendo contra o piso de mármore polido, embora pela forma como ele se portava, você nunca acreditaria que precisava dela. Sua presença era imponente, maior que a vida. Ele não era apenas um homem. Ele era história, respeito e autoridade costurados em um ser humano. Quando ele chegou à frente, seus olhos se fixaram em minha mãe. Linda, ele disse secamente, seu tom sem calor. Gostaria de explicar por que você ficou sentada enquanto sua filha andava sozinha? Seu rosto perdeu a cor, e pela primeira vez em anos vi algo que nunca pensei que veria nela: medo. Ela gaguejou, as palavras tropeçando umas nas outras. Pai, nós. O vovô levantou a mão, silenciando-a. Não ouse insultar minha inteligência com desculpas. Seu olhar se espalhou pela família reunida. Eu fiz uma pergunta simples. Por que a noiva, minha neta, está aqui sem sua família atrás dela? Por que ela está abandonada, zombada e ridicularizada no dia em que deveria ser celebrada? Os cochichos que haviam preenchido o salão mais cedo agora se transformaram em um silêncio de alfinetada. Finalmente, meu tio tossiu. Sua voz. Ela escolheu este caminho, pai. Tentamos avisá-la, nós a alertamos. Ela virou as costas para a família, para as tradições, para o que queríamos para ela. E veja onde isso a levou, sozinha. Sozinha. Essa palavra me cortou como uma lâmina. Meu aperto no buquê se apertou, mas a risada do vovô afiada e sem humor rachou o salão. Sozinha. Ele repetiu, sua voz ecoando. É assim que vocês chamam? Quando uma mulher escolhe o amor em vez da ganância, a integridade em vez da corrupção, a força em vez da dependência, vocês chamam isso de sozinha? Se essa é a definição de vocês, então vergonha em todos vocês. Eu dei um suspiro suave. Adam apertando minha mão com mais força. Meu peito ardia de emoção. O vovô deu um passo mais perto, sua bengala batendo no chão com mais força do que antes. Vocês acham que eu não sei o que vocês fizeram? A forma como vocês cochicharam sobre ela, zombaram dela, a trataram como se ela estivesse abaixo de vocês. Eu ouço coisas, eu vejo coisas. E deixe-me dizer, sua crueldade não passou despercebida. A mandíbula da minha mãe caiu, seus dedos se fechando em punhos no colo. Pai, não é crueldade, é realidade. Ela nunca foi como o resto de nós, sempre muito sensível, muito ingênua. Ela não entende como o mundo funciona. Estávamos protegendo-a de si mesma. Protegendo-me? A risada que quase escapou do meu peito era amarga. Meus lábios se abriram, mas antes que eu pudesse falar, a mão do vovô cortou o ar novamente, sua fúria evidente. Protegendo-a? Sua voz trovejou. Vocês sentaram aí enquanto estranhos se levantavam para tirar fotos, enquanto câmeras disparavam, e vocês acharam que humilhação era proteção. Vocês a deixaram sentir-se abandonada, duvidar de seu valor, questionar se ela sequer merecia estar aqui de branco. E vocês chamam isso de amor. Cada palavra atingiu minha família como um chicote.
O rosto da minha mãe desmoronou, mas seu orgulho manteve sua língua presa. Meu tio desviou o olhar. Minha prima se mexeu em seu assento. Eu não conseguia respirar. Meu peito arfava, meus olhos ardiam. Minha vida inteira, eu desejei que alguém dissesse aquelas palavras em voz alta, que me defendesse diante das mesmas pessoas que me esmagavam diariamente. E aqui estava ele, mais alto do que nunca, lembrando-me que eu não era pequena, lembrando-me que eu não estava errada por me escolher. Adam se inclinou sussurrando: "Este é o seu momento, mantenha a cabeça erguida." E eu o fiz. Endireitei os ombros, minhas mãos trêmulas finalmente se firmando. A vergonha que me envolvera quando desfilei pela nave começou a se soltar, substituída por algo novo, um fogo que eu não sabia que ainda tinha. O olhar do vovô suavizou quando ele se virou para mim. Seus olhos, marcados por anos de dificuldades, fixaram-se nos meus com um orgulho que quase me quebrou. "Você não está sozinha, minha garota. Não agora, nunca. Se as pessoas nesta sala não se levantarem por você, então eu me levantarei." A audiência inspirou coletivamente enquanto o vovô se virava, e com esforço pegava minha mão de Adam, levantando-a bem alto no ar como uma declaração. "Ela é minha neta," ele anunciou, sua voz inabalável. "E qualquer um que ousar diminuí-la, zombar dela ou ficar contra ela, fica contra mim." As palavras ressoaram pelo salão como um martelo batendo em pedra. Vi minha mãe, sua boca tremendo, seus olhos alternando entre mim e o vovô. Minha prima sussurrou algo em voz baixa, mas ninguém ousou rir desta vez. Meu tio cerrou os punhos, mas não se moveu. Pela primeira vez, eles estavam em silêncio. Pela primeira vez, eles não tinham nada de si a dizer. Pisquei rapidamente, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não eram mais lágrimas de derrota. Eram algo mais, alívio, força, talvez até vitória. Adam se aproximou novamente, murmurando alto o suficiente para eu ouvir. "Viu? Você não está sozinha. Você tem ele. Você tem a mim. E um dia, quando você olhar para trás neste momento, você se lembrará dele como o dia em que parou de deixá-los definir você." Engoli em seco, olhando para minha família, para as pessoas que haviam sido meu pesadelo e minha gaiola por tanto tempo. Minha voz falhou quando finalmente falei, mas estava firme o suficiente para ser ouvida. "Vocês não se levantaram por mim hoje," eu disse, minha voz cortando-a de atenção. "Nem como família, nem como pessoas que afirmam me amar. Mas tudo bem, porque as pessoas que mais importam, aquelas que realmente me veem, estão aqui e isso é tudo que eu preciso." O olhar no rosto da minha mãe era indescritível. Vergonha, raiva e descrença misturadas em uma só. Ela abriu a boca para falar, mas o olhar do vovô a congelou no lugar. Fiquei mais alta do que jamais estive. Pela primeira vez, eu não era Monura, a garota implorando pela aprovação deles, encolhendo-me sob seus julgamentos. Eu era uma noiva, uma mulher, uma neta que finalmente sabia que era digna, quer eles gostassem ou não. E enquanto as câmeras disparavam novamente, desta vez não era para capturar minha humilhação. Era para capturar o momento em que a sala mudou, o momento em que eles perceberam que não tinham mais poder sobre mim. O ar no salão era sufocante. Ninguém ousava sentar. Ninguém ousava falar. As palavras do meu avô ainda pairavam no ar como uma lâmina suspensa sobre suas cabeças. Os lábios da minha mãe tremiam. Ela abriu a boca, finalmente quebrando o meu silêncio. "Pai, você não entende. Você está longe há muito tempo. Você não sabe o que ela fez. Nós só queríamos o melhor para ela." "O melhor para ela?" A voz do vovô trovejou, mais afiada do que antes. Sua bengala bateu uma vez no chão, o estalo ecoando pela sala. "Não transforme isso em amor. Eu tenho observado a distância, linda. Eu ouvi cada palavra que você cuspiu sobre sua própria filha. Não ouse chamar crueldade de proteção." Todos os olhos se voltaram para ela. Minha mãe se mexeu em seu assento.
suas unhas cravando na palma da mão. Eu nunca a tinha visto encurralada antes. Ela sempre foi a que estava no controle, zombando, comandando, humilhando-me ao silêncio. Mas agora ela parecia uma criança repreendida por uma força que ela não conseguia igualar. Meu tio de repente interveio, seu tom defensivo. Pai, você está nos envergonhando. Este é um casamento, não um tribunal. Não precisamos expor a sujeira em frente a todos. O olhar do vovô se fixou nele, penetrante e frio. Sujeira. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. É assim que vocês chamam responsabilidade. Vocês sentam aqui se entupindo em jantares de família, zombando dela enquanto fingem ser homens de sucesso. Devo lembrá-los quantas vezes vocês vieram me pedir resgates. Ou devo contar ao salão sobre o dinheiro que você pegou em nome dela sem o consentimento dela? Um suspiro coletivo varreu o salão. O rosto do meu tio ficou pálido, gotas de suor pontilhando sua testa. Isso não é verdade, ele gaguejou. Mas os olhos de sua esposa se arregalaram, confirmando o que todos temiam. Ela agarrou o braço dele, sibilando baixinho. Você me disse que cuidou disso. Os convidados se inclinaram, cochichos se espalhando como fogo. Pela primeira vez, a vergonha não era minha para carregar, era deles. Fiquei congelada, cada músculo do meu corpo tenso. Minha garganta estava seca, mas por dentro algo poderoso se desenrolou. Por anos eles me pintaram como fraca, ingênua, indigna. Mas agora, a verdade estava desvendando-os, e eu não precisei levantar um dedo. O vovô voltou seus olhos para minha mãe. Sua voz estava mais baixa agora, mas mais afiada, cada palavra cortando como vidro. Linda, você disse às pessoas que sua filha era uma fracassada, que ela não chegaria a nada. Você disse que ela não era digna do meu nome, do respeito desta família. Você até proibiu outros de se levantarem por ela. Diga-me, em que mundo uma mãe destrói a dignidade de sua filha no dia mais sagrado de sua vida? A respiração da minha mãe engatou. Ela balançou a cabeça violentamente. Não, eu não disse isso. Sim, você disse. Adam interveio, sua voz firme. Todos se viraram para ele. Sua mão nunca deixou a minha, sua lealdade queimando como fogo. Eu ouvi pessoalmente. Na noite anterior ao casamento, ela nos ligou. Ela riu de nós. Disse, não esperem que ninguém se levante por ela. Ela vai entrar naquele altar sozinha. Meu peito apertou. Lembrei-me daquela ligação. Lembrei-me de Adam tentando tirar o telefone de mim. Mas eu fiquei ali em silêncio, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, ouvindo minha própria mãe planejar minha humilhação. Agora o salão inteiro sabia. Os olhos da minha mãe se moveram freneticamente procurando uma saída. Sua voz falhou. Adam, você está distorcendo isso. Você. Chega! A voz do vovô era fria. Final. Você já fez danos suficientes. Cada palavra que sai de seus lábios te afunda mais no poço que você cavou. A sala zumbia de tensão. Os convidados trocavam olhares desconfortáveis. Alguns balançavam a cabeça em descrença. Minha prima, aquela que havia zombado de mim mais cedo, olhava para o chão, incapaz de encontrar meu olhar. Pela primeira vez, a vergonha não era minha, era deles. Inspirei profundamente, meu coração batendo com uma estranha mistura de dor e força. Passei anos buscando a aprovação deles, a aceitação deles, o amor deles. E agora, despojados de suas máscaras, percebi que nunca precisei disso. O vovô se virou para uma multidão, sua mão ainda firmemente sobre a minha. Vocês todos vieram aqui esperando um espetáculo, não é? Sua voz era afiada, cortando os cochichos. Para ver a garota que chamaram de fraca, sozinha, abandonada. Mas o que vocês testemunharam hoje não é fraqueza, é sobrevivência, é dignidade, é força diante da traição. Minhas lágrimas turvaram minha visão, mas eu não desviei o olhar.
câmeras dispararam novamente, capturando cada momento, cada lágrima, cada expressão. Ele levantou minha mão mais alto. Esta mulher, minha neta, está aqui mais forte do que todas as mentiras que vocês jogaram sobre ela, e eu não vou deixar que o nome dela seja arrastado mais um segundo. O salão irrompeu, não em risadas, não em cochichos, mas em algo totalmente diferente. Algumas pessoas aplaudiram hesitantemente, outras se levantaram mais eretas em respeito. Alguns parentes se mexeram culpados, de repente percebendo que seu silêncio havia sido cumplicidade. Minha mãe desabou em sua cadeira derrotada. Meu tio ferveu, mas sua vergonha era muito crua para que ele falasse. Minha prima mordeu o lábio, os olhos alternando nervosamente para as câmeras, capturando tudo. Pela primeira vez, a maré havia virado. Adam se inclinou, seus lábios roçando minha orelha. Você sente isso? Esse é o peso saindo de você. Você não precisa mais deles. Não agora. Nunca. Fechei os olhos brevemente, inspirando-os o momento. Ele estava certo. Por tanto tempo eu acreditei que era menos por causa deles, que sem a aprovação deles eu não era nada. Mas agora eu via claramente. Eles me abandonaram, eles zombaram de mim, eles tentaram me roubar de meu valor. Mas aqui estava eu, casada, amada, defendida e mais alta do que jamais estive. O vovô colocou minha mão de volta nas de Adam, sua voz mais gentil agora. Ela escolheu o amor, e nessa escolha ela tem mais riqueza, mais dignidade e mais poder do que qualquer um de vocês sentados aí julgando. A multidão murmurou em concordância. Alguns assentiram, outros desviaram o olhar envergonhados. Virei-me para minha mãe, minha voz firme, tremendo apenas pela liberação de anos de dor. Você queria que eu estivesse sozinha hoje, você queria que eu quebrasse, mas olhe para mim, mãe, eu não quebrei, você quebrou. Seu rosto se contorceu, lágrimas ameaçando cair, mas ela segurou. Pela primeira vez, ela não tinha arma, nem veneno, nem máscara. O silêncio após minhas palavras foi esmagador, final, e então, enquanto Adam passava o braço pela minha cintura, me puxando para mais perto, senti algo que não sentia há anos: liberdade. O peso do silêncio pressionava contra as paredes do salão. Minhas palavras haviam caído como pedras em água parada, ondulando por todos os cantos. Os olhos da minha mãe brilhavam com lágrimas não derramadas, mas seu orgulho não a deixava cair. O rosto do meu tio estava vermelho, sua mandíbula travada. Minha prima sentou-se congelada, a vergonha irradiando dela em ondas. Por anos, todos eles estiveram sobre mim. Vozes afiadas, risadas cruéis, sua aprovação um prêmio sempre fora de alcance. E agora, pela primeira vez, eram eles que estavam encolhendo. A bengala do vovô bateu no chão novamente, firme, deliberada. O som puxou todos os pares de olhos de volta para ele. Chega, ele disse, sua voz carregando o peso de um veredito. Este casamento não será lembrado pela crueldade, será lembrado pela verdade. Meu coração batia enquanto ele se virava para mim e Adam, seu olhar suavizando. Você escolheu o amor em vez da aprovação, e por isso você é mais forte do que qualquer um nesta sala. Mas hoje não é apenas sobre votos, é sobre acertar as contas. O salão vibrou com curiosidade. As pessoas se inclinaram em seus assentos, a antecipação espessa no ar. O vovô enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope lacrado. Ele o levantou, sua mão firme apesar da idade. Eu não vim aqui de mãos vazias. Eu vim com isto. A sala mudou. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Meu tio se enrijeceu. Eu franzi a testa, a confusão se misturando em mim. O vovô rasgou o selo com uma lentidão deliberada. O farfalhar do papel era ensurdecedor no silêncio. Ele desdobrou o documento e falou claramente, cada palavra cortando a tensão. Este é o meu testamento, assinado, selado. Suspiros finais irromperam pelo salão. Meus joelhos fraquejaram,
o braço de Adam me segurando ereta. Minha mãe se levantou pela metade de seu assento. Pai, você não pode, este não é o lugar. É exatamente o lugar, o vovô interrompeu, seu tom afiado, porque o mundo precisa saber com quem eu fico, em quem eu confio, em quem eu acredito. Ele virou os olhos para mim, e pela primeira vez vi lágrimas brilhando ali. E essa é ela. Minha garganta apertou. Vovô, eu não. Ele levantou a mão, silenciando-me com um sorriso suave. Tudo o mundo que eu construí, tudo o que eu economizei, cada propriedade, cada conta pertence a você, não a eles, a você. O salão irrompeu em uma tempestade de cochichos, suspiros, até gritos de descrença. Câmeras dispararam loucamente. Meu tio saltou de pé, sua voz retumbando. Isso é insano, pai, você não pode dar tudo para ela. Ela não sabe como lidar com isso. Ela não merece isso. Os olhos do vovô se estreitaram, sua bengala batendo no chão novamente. Ela merece mais do que todos vocês juntos, porque ao contrário de vocês, ela conhece o valor da integridade. Ela sabe que o amor não se mede em dinheiro ou status. Ela foi derrubada e ainda se mantém de pé. Isso é força, isso é valor. Minha mãe desabou de volta em sua cadeira, seus lábios tremendo. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Suas mãos tremiam no colo, sua máscara quebrada. Fiquei congelada, meu peito doendo com uma mistura de choque, luto e gratidão. Eu nunca pedi por isso. Eu nunca quis vingança na forma de riqueza. Mas ali, vendo sua arrogância desmoronar, percebi que não se tratava de dinheiro. Tratava-se de verdade, de finalmente ser vista. Adam sussurrou em meu ouvido, sua voz quente, firme. Você venceu, não por causa dessa herança, porque você finalmente vê o seu valor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ele estava certo. Pela primeira vez, eu não era definida pela rejeição deles. Eu não era para uma garota implorando por amor. Eu era a mãe da mulher que eles não podiam mais quebrar. O vovô dobrou o testamento, cuidadosamente colocando-o de volta em seu paletó. Ele se virou para a multidão uma última vez. Este casamento não é o palco para a crueldade. É o começo do futuro dela, e que fique registrado, quem não a respeita, não me respeita. A finalidade em suas palavras atingiu como um trovão. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Até mesmo os parentes mais arrogantes desviaram o olhar, seus rostos marcados pela derrota. Adam apertou minha mão, seus olhos brilhando. Você está pronta para começar nossa vida sem que eles a segurem? Inspirei bruscamente, minha voz tremendo, mais firme. Mais pronta do que nunca. Juntos, de mãos dadas, viramos em direção ao celebrante. Mas enquanto os votos começavam, eu não me importava mais com os cochichos atrás de mim, os olhares da minha família ou as fileiras vazias onde o apoio deveria ter estado. Tudo o que me importava era o homem ao meu lado, o avô que se levantou por mim e a força queimando dentro de mim. Enquanto o anel deslizava em nossos dedos e selávamos nossos votos, vislumbrei o rosto da minha mãe, esmagado, o arrependimento escorrendo por cada rachadura de seu orgulho. Os ombros do meu tio caíram. O celular da minha prima tremia em sua mão, gravando um momento que os assombraria para sempre. Mas eu não desviei o olhar por pena. Desviei o olhar por liberdade. Porque pela primeira vez em minha vida, eu não era a sombra deles. Eu não era a vítima deles. Eu era eu. E enquanto as portas do salão se fechavam atrás de Adam e de mim, deixando os cochichos para apodrecerem nosso rastro, eu sabia que este dia não era apenas o meu casamento. Era o dia em que eu retomei minha vida.